todas e a todos, está começando mais um programa Pé na África aqui pela TV Mundi. E pessoal, no programa de hoje estamos com uma convidada muito especial, conheço ela já há um bom tempo. Ela é arte educadora, produtora de eventos, professora e confecciona bonecas negras de pano. Quem é essa pessoa? Eu estou falando da Lucinha Makena. Ela está aqui com a gente e vai contar toda essa experiência dela no mundo da cultura negra aqui no Brasil. Lucinha, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Que maravilha. Pessoal, tem uma coisa muito bacana, que é a questão das referências, né? E eu como um pai de filha negra, sempre discuto essa questão de onde é que a criança negra se enxerga, né? Os brinquedos são muito importantes. Né? Nós vemos aqui numa sociedade massivamente, quando se fala da indústria dos brinquedos, para a gente fomentar os sonhos da criança, a criança negra não tem referência. Não é contemplada. Né? É uma coisa importante. Como é que você vê isso, Lucinha? Bom, eu faço bonecas já há uns 12 anos, né? Porque também senti essa falta de ter esse elemento na formação das crianças, dos meus alunos, que eu lecionava, das minhas filhas. E aí, não sei, um dia eu vi uma revista, numa banca de jornal, com uma boneca negra na capa. Eu falei, nossa, que isso? Fui lá comprar, porque eu também, apesar de adulta, também sinto essa falta, porque eu não tive isso quando criança. Ter essa referência, se ver refletida, né? E aí eu comprei a revista mesmo por curiosidade. Aí eu peguei e falei, vou tentar fazer. Busquei um corte de costura que eu tinha feito quando era criança e tal. E comecei a fazer a boneca pensando nisso, né? Pensando na formação da criança, tentando contribuir com esse processo. Existem outras bonequeiras, mas nós ainda somos poucas diante dessa indústria que você falou, né? E aí eu achei que era o momento de eu estar fazendo essa contribuição. Então eu comecei a fazer as bonecas, levar na escola, levar para meus alunos. Minhas filhas também apreciavam demais, um monte de boneca lá em casa que fica com elas. E foi assim muito importante, mas sempre buscando isso, a formação da identidade étnica mesmo, das crianças, das minhas filhas, da família, dos amigos. Foi mais ou menos esse caminho que eu fui trilhando. Aliás, eu já vi, é muito engraçado, a gente chega assim, em alguns eventos, dos vários eventos que a Lucinha participa, quando a gente encontra aquele monte de bonecas ali expostas, me dá um orgulho tão grande, né? Porque é tão difícil, né? É uma luta. Né? É uma luta, né? É uma luta. É uma luta a cada dia, porque assim, eu não sou uma empresa, nem tenho esse perfil de empresa. Algumas bonequeiras têm perfil de empresa, acho super legal. Mas eu sou professora, sou arte educadora, a gente tem outras buscas além de fazer boneca. Então, você sentar para fazer a boneca também é uma coisa que exige um tempo, é corrido. Eu tenho a contribuição das minhas filhas, mas elas também têm trabalho, escola, faculdade e tal. Então, fica um pouco complicado. Então, é uma tarefa difícil. E eu também, quando eu coloco as bonecas no evento, eu olho assim, eu mesma fico, nossa, eu não acredito que eu fiz sozinha. Mas eu posso dizer também que nós, enquanto negros, né, nossa história, nossos ancestrais, eu acredito que eu estou lá fazendo a boneca, mas eles estão lá ajudando também. Porque eu acho que quando eu coloco as bonecas, parece que elas se multiplicaram. Eu falei, nossa, eu saí de casa falando, não vai ficar legal aquilo ali. Mas aí quando eu chego e coloco, eu falo, nossa, como assim? Aí até eu acabo estranhando, mas eu acho que existe lá atrás a galera que começou essa luta e acho que eles falam, não, Lúcia, você está no caminho, vamos te dar uma força que a gente sabe que é difícil mesmo. Mas é um difícil prazeroso, né? Eu gosto muito de fazer as bonecas, é um trabalho que eu pretendo fazer assim ao longo da minha vida. Que maravilha, que bonita essa colocação, porque tem uma frase, Lúcia, do Nelson Mandela, que eu acho que ela tem muito a ver com as nossas buscas, né? Que é uma frase que é muito impressionante. Ele fala assim, a luta, minha vida. Né? Que é engraçado, né? Você acabou de falar assim, que é uma luta, né? E a gente sempre tem que se deparar com essa questão da luta o tempo todo, né? Não é assim, todos nós lutamos, né? Eu digo assim, de uma maneira geral.
lutamos para viver, para pagar as contas. Mas aqui, pelo que eu percebo, no Brasil, nós lutamos, além de ter que lutar para viver e pagar as contas, nós temos uma luta extraordinariamente grande para sermos considerados como pessoas capazes de pensar e ter direito à dignidade. Verdade. Eu sou, assim, feliz, né, posso dizer, no sentido de que o meu trabalho é a minha militância. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou fazendo as bonecas, eu estou levando uma reflexão, eu estou aprendendo. Gostaria de colocar que eu comecei fazendo as exposições em eventos do movimento negro, né, onde foi uma escola para mim, uma escola onde eu pude conhecer o lado político, porque enquanto negro, devido a essa nossa condição aqui no Brasil, você tem que se armar, né? Falar como rap. A gente tem que se armar com a nossa história, conhecendo a nossa história, conhecendo as pessoas que foram importantes nessa luta, Zumbi, Dandara, tantas outras pessoas que fizeram, sabe, com que a gente pudesse estar aqui hoje. Então a gente fala da nossa resistência, porque a gente é extremamente resistente, porque de 1500 e pouco, quando chegaram os primeiros africanos escravizados até hoje, se nós estamos aqui enquanto maioria da população negra, é porque nós somos muito fortes. E a gente lutou muito e foi uma luta que a gente foi vencendo a cada dia. Embora a nossa estrutura de Brasil não mostrasse isso, mas na verdade isso acontece. E a Lei 10.639 vem para mostrar isso. Para comprovar essa necessidade e carência, né? Verdade. Né? E engraçado, como é que na sua família, desde pequena, era colocada essa questão da negritude? Olha, meu pai, ele foi músico, né, Hugo Jacó, durante 40 anos, um batalhador também, porque ser músico, sabe? Outra luta. Entre outras, mais uma luta. Ser músico no Brasil, músico, né? Porque ele não cantava, ele tocava guitarra, violão. Ele foi professor de música durante muitos anos, trabalhou na Ordem dos Músicos, ele dava a provisória. Certo. Toda segunda-feira ele estava lá. Um herói, assim, para mim, para minhas filhas. E minha mãe também negra, né? Meu pai é de Minas Gerais, minha mãe de Porto Alegre. Certo. Se encontraram aqui em São Paulo. E eles sempre tiveram essa consciência, né, de que eram negros. Então, eu já nasci sabendo que eu era negra, eu convivi com essa questão da negritude durante a minha infância, eu não tive dúvidas, sabe? Porque tem gente que tem uma dúvida, que paira no ar, alguma coisa não está bem. E não, a gente sempre teve essa vivência de negritude. E aí, quando eu estava adolescente, eu comecei a ir para os bailes e tal, eu peguei aquela efervescência, assim, de Michael Jackson, né, funk, aquele funk que vem, né, de James Brown. Também peguei, não. Somos dessa geração. Então, mas eu sou bem novinha, eu fui bem novinha mesmo. E aí, nos bailes blacks, e o Quilombo hoje, ele até tem um livro que fala sobre isso. Ele me fortaleceu mais ainda enquanto mulher negra, enquanto menina negra, usava blacks, ia trabalhar assim, não tinha, eu estava caminhando, não tinha dificuldades. Dificuldades a gente tinha, preconceito, racismo. Mas não tinha a dificuldade interna de se assumir e se colocar assim? Não tinha. Eu tinha, lógico que eu sentia isso, esse reflexo. Sentia os reflexos. A gente sabe que as pessoas se incomodavam porque você é uma pessoa que tem os lábios grossos, você tem o nariz, né, que ele fala achatado, mas nunca ninguém foi buscar assim a origem, né, porque como, principalmente pelo lado do meu pai, que eu sou mais parecida com ele, eu venho de origem provavelmente de Angola, Congo-Angola. Então, as minhas características são da região dos meus ancestrais e onde o clima, tem toda uma história bacana que fortalece. Mas aí era usada para te magoar, para te ofender e tal. E aí a gente passa por essas coisas, quando o coleguinha branco não quer dançar com você, que eu também, a minha história é igual, acho que de toda a população negra, não quer dançar com você, você fica pensando, mas por quê? E ele fica limpando o braço e tal. Mas de qualquer maneira, eu não esquecia isso. Ninguém chegava em casa e falava assim, não, mas você também não é tão pretinha. Ninguém falava isso. Não, mas o seu cabelo também não é tão ruim. Ninguém falava isso, sabe? A gente se fortalecia lá com meus avós, que a nossa família é toda negra. Então, a gente tinha essa coisa assim de se fortalecer. Às vezes não tinha tanta questão política, assim, forte, mas a gente sabia que era negro e estamos aí, estamos na luta, vamos embora. Né? Então,
eu posso dizer que a família ela é uma base importante para isso, né? Para te fortalecer, para te... Seguramente. Para te segurar e para que você caminhe nessa direção. E aí chega na adolescência, eu vou para os bailes blacks, Alepo, Musicalia, Chic Show, não tinha como, né, gente? Aí já era. Que maravilha. Bom, pessoal, estou aqui conversando com a Lúcia Mackenna. Vamos para um breve e rápido intervalo e voltamos já já com o programa Pé na África.